Bom, pessoal, mais uma aula aí sobre assuntos do sistema elétrico de potência. Sou o professor Bruno Gomes, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho. Bom, o assunto dessa aula vem a ser subestações. Vamos falar um pouco sobre a definição de uma subestação. Subestação é o conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão, que agrupa os equipamentos, condutores e acessórios, destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas. Então, pessoal, na prática, o que vem a ser uma subestação? É um agrupamento, tá? É um conjunto de equipamentos que vão formar aí uma instalação elétrica. Então, nós vamos ter transformador ou transformadores, nós vamos ter os condutores, nós vamos ter ferragem, vinculações, nós vamos ter equipamentos aí de conexão, teremos também barramento ou barramentos, nós vamos ter equipamentos de proteção, entre outros. As subestações, e que está falando aqui, está escrito, né, na verdade, SE, vamos já familiarizar desde o início com essa terminologia, tá? Então, toda vez que vocês se depararem com o termo SE, é a abreviação de subestações, tá bom? Então, as subestações são pontos de convergência, entrada e saída de linhas de transmissão ou distribuição. Com frequência, constituem uma interface entre dois subsistemas. Bom, classificação das subestações. As subestações são classificadas da seguinte maneira: quanto à sua função, tá? Quanto ao nível de tensão, quanto ao tipo de instalação e quanto à forma de operação. Aí a gente vai detalhar na sequência aí cada uma dessas classificações, tá? Bom, vamos falar aí sobre as subestações de manobra, tá? SE de manobra. Permite manobrar partes do sistema, inserindo ou retirando-as de serviço em um mesmo nível de tensão. Então, esse tipo de subestação aí, a função é simplesmente manobra, tá? SE de transformação. Aí nós vamos ter aqui, SE elevadora, tá? Ou seja, vai elevar o nível de tensão. E elas são localizadas aí na saída das usinas geradoras, tá? A geração, então, ela é feita num nível de tensão não muito elevado. Por exemplo, existem aí gerações de 13,8 kV, tá? E, logicamente, que para transmitir essa energia gerada nessa classe de tensão, nós vamos ter muitas perdas. Então, se faz necessário aí elevar o nível de tensão para redução das perdas na linha de transmissão, tá? Então, o que mais aqui sobre SE elevadora? Elas vão, então, elevar, tá, a tensão para níveis de transmissão, tá? Ou níveis aí de subtransmissão. Transmissão e subtransmissão são diferenciados aí pelos valores, tá, das classes de tensão, ok? A próxima aqui, SE abaixadora, tá? Vai ser o inverso, né, da SE elevadora, ou seja, vai abaixar, tá, os níveis de tensão. Então, elas são localizadas aí, na periferia das cidades, tá? Lembrando que o sistema elétrico de potência brasileiro, ele é caracterizado aí pela geração, pela transmissão e subtransmissão, e depois, mais próximo aí do cliente, né, nós vamos ter aí a parte de distribuição, ok? E então essas SEs aí abaixadoras, elas vão diminuir os níveis de tensão e isso vai evitar inconvenientes, tá, para a população, como radiointerferência, campos magnéticos intensos e faixas de passagem muito largas, tá? Esse é de distribuição. Essas subestações aí, elas vão diminuir, tá, a tensão para o nível de distribuição primária, tá? É uma aplicação aí semelhante ao tipo de subestação aí anterior, tá? Que seria uma SE abaixadora, tá? Então, as subestações de distribuição aí, geralmente, elas também são abaixadoras. E a gente tem aí as classes de tensão aí, 13,8 kV
e 34,5 kV, tá? Bom, essas subestações aí podem pertencer à concessionária ou a grandes consumidores, tá? Por exemplo, num shopping, tá? Lá tem uma subestação do shopping e geralmente, tá? Muitas são aí ou em 13,8, talvez é o que predomina, e também alguns em 34,5. Então esse tipo aí de subestação aí particular, né? Pertence a grandes consumidores. Outro tipo de subestação aí, essa é de regulação de tensão, tá? Então, esse tipo de subestação aí, qual que é a aplicação? Através do emprego de equipamentos de compensação, tais como reatores, capacitores, compensadores estáticos, vai fazer a regulação de tensão, ok? Por exemplo, numa subestação nós podemos ter bancos de capacitores para fazer já a regulagem, né? O ajuste do fator de potência ali, para que ele fique aí no mínimo em 0,92, ok? Então essa seria aí um exemplo para aplicação aí das SE de regulação de tensão, tá? SE conversoras são associadas aí a sistemas de transmissão, tá? Em CC, ou seja, corrente contínua, tá? Essas subestações conversoras, pessoal, elas vão integrar sistemas diferentes. O que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, para a gente exemplificar? O Brasil, em parceria com o Paraguai, tem então a questão da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, Itaipu, a metade do que é gerado lá é do Brasil e a outra metade é do Paraguai. Porém, o Paraguai ele não usa toda essa energia gerada por Itaipu, que fica na ordem de 14 gigawatts, tá? Porém, o Paraguai não usa toda a energia gerada em Itaipu, né? Seria os 50% destinado ao Paraguai. Então, por exemplo, é gerado em torno de 14 gigawatts, tá? Em Itaipu, metade do Brasil, metade do Paraguai. Essa metade do Paraguai, o Brasil compra boa parte, tá? Só que a metade do Paraguai é em 50 Hz, tá? E a nossa frequência aqui, ela é 60 Hz. E aí, o que acontece? Como que o Brasil vai usar essa energia aí gerada, tá? E comprada do Paraguai em 50 Hz? Vai haver, então, um sistema aí de ajuste, tá? Ou seja, vai chegar numa determinada subestação conversora, tá? Em 50 Hz, corrente alternada. A subestação ela vai converter isso tudo para corrente contínua, colocar na linha, tá? Na linha de transmissão e transmitir. Lá na outra ponta da linha, tá? Vai existir outra subestação conversora, de modo que vai haver então a conversão de corrente contínua para alternada já em 60 Hz, tá? Que é a frequência que nós usamos aqui no Brasil. Então, é um exemplo aí de aplicação, tá? Real de subestações conversoras aqui no Brasil. Bom, letra B, quanto ao nível de tensão, nós temos aí subestações aí de alta tensão, tá? Ou seja, são subestações que aplicam tensão nominal abaixo de 230 kV, tá? Depois, nós temos aí subestações de extra alta tensão, tá? Extra alta tensão. Ou seja, são valores acima, tá? Acima, maiores do que 230 kV. Letra C, quanto ao tipo de instalação, nós temos aí subestações desabrigadas. Ou seja, pela fotografia aí a gente percebe bem que é uma subestação construída ao tempo, né? Ao ar livre, não tem um abrigo. Esse tipo de subestação é o que predomina, tá, pessoal? Aqui no Brasil é um modelo de subestação muito confiável, tá? Claro que tem modelos um pouco melhores, não é? Mas aqui é uma subestação que atende bem a demanda e ela é uma subestação um pouco mais barata, tanto para construção como para manutenção, tá? Por isso, né, por esses fatores aí que ela predomina, tá bom?
Subestações abrigadas, então são construídas em locais fechados, né? Interiores, né? Locais aí com um abrigo, tá? Esse modelo de subestação aí também tem a sua aplicação, porém é uma subestação aí mais cara, tá bom? Subestações blindadas são subestações aí também em locais abrigados, tá? Os equipamentos são completamente protegidos, tá? Isolados em óleo ou em gás. Esse gás aí é o hexafluoreto de enxofre, tá? Esse gás aí é muito usado, não só em subestações, né? Mas também em alguns equipamentos de subestações, como por exemplo, disjuntores, que nós ainda vamos falar mais para frente a respeito deles, tá bom? Essas subestações blindadas, elas são interessantes aí no que diz respeito ao seu princípio de funcionamento, tá? E também a questão de manobra, manutenção. Então a gente tem aqui de fato, ó, os equipamentos completamente protegidos. O operador da subestação está bem próximo das partes energizadas da subestação, porém essas partes são isoladas, ok? Comparações aí, tá? Vantagens e desvantagens. Com relação a vantagens aí, espaço reduzido, podendo chegar até 10% de uma SE convencional. Então, uma subestação aí blindada, ela ocupa bem menos espaço. Baixa manutenção e operação segura, por ser inteiramente contidas em invólucros metálicos. Essas subestações blindadas aí, a gente consegue trabalhar aí com esse tipo de subestação em níveis de tensão de até 500 kV. Desvantagens: necessita de pessoal com treinamento um pouco mais especializado, e as operações de chaveamento ou manobra, na verdade as operações de chaveamento barra manobra não podem ser visualizadas, apenas são supervisionadas por indicadores luminosos e também por supervisórios. Olha só, a fotografia aqui, ó, do lado direito, a gente tem uma subestação, certo? Antiga, que foi reformada. Essa subestação aqui dessa primeira foto é uma subestação ao tempo, então ela ocupa aí um espaço gigantesco. E aí essa subestação, ela foi reformada. Percebam só, a subestação então reformada, e foi então feita uma mudança, né? Essa subestação ela então passou a ser blindada, então ocupa aí bem menos espaço. Então a gente vê que essa parte aqui do gramado, ó, é uma diferença aí gritante, né? Bom, letra D. Quanto à forma de operação, nós temos aí subestações com operador, que vai exigir aí um alto nível de treinamento do pessoal, e o uso de computadores na supervisão e operação local. Uso de computadores na supervisão e operação local só se justifica para instalações de maior porte. Então, esse tipo de subestação aí sempre vai ter ali uma equipe, né, com colaboradores, né, para fazer aí as manobras. 2. Subestações semiautomáticas. Aí já vem a ser um meio termo, né? Elas possuem computadores locais ou intertravamentos eletromecânicos, que impedem operações indevidas por parte do operador local. Então, são subestações que ainda têm ali um operador, né? O colaborador, mas elas já apresentam um certo nível de automação. Subestações automatizadas aí já tem aí um emprego, né, de técnicas aí, de situações de automação. Então elas são supervisionadas à distância, tá, por intermédio de computadores e supervisórios. Localização de subestações. Considerações quanto à escolha do local de uma subestação. Bom, subestação é uma obra, pessoal, de grande impacto, não é? E ela não pode ser construída em qualquer lugar. Então a gente basicamente tem que obedecer questões aí das grandezas elétricas e questões também ambientais. Localização ideal, centro de carga. Por quê, pessoal? Para que a carga seja atendida de forma igual,
Se a gente coloca a subestação em um determinado ponto e há uma distância muito grande de certos clientes, de certas cargas, a queda de tensão vai ser desproporcional, vai ser bem maior, né, para esses clientes mais distantes. Então, a localização ideal é o centro de carga, para que haja uma melhor qualidade de energia e evitar, então, a queda de tensão. Facilidade de acesso para linhas de subtransmissão, que são as entradas, e linhas de distribuição, saídas existentes e também linhas futuras. Então tem que ter facilidade de acesso para a conexão das linhas de transmissão aí, tá bom, pessoal? Espaço para expansão, né? As subestações aí, o ideal é apresentarem espaço aí para ampliação. Que mais a gente tem que observar? Regras de uso, tá? E ocupação do solo. Minimização do número de consumidores afetados por descontinuidade de serviço. Também é uma questão que precisa ser observada. Equipamentos de uma subestação. Vou falar aqui de forma introdutória e aí a gente vai ter aulas, teremos aulas específicas aí para falar desses equipamentos. Então, são vários equipamentos aí presentes em uma subestação, tá? O que a gente vai ter? Barramentos, nós vamos ter linhas e alimentadores, nós vamos ter equipamentos de disjunção. Quem são esses caras? Os disjuntores, religadores, chaves, vão fazer aí seccionamento, vão fazer função de proteção. Equipamentos de transformação, ou seja, os transformadores de potência, que vão ou elevar o nível de tensão, ou vão diminuir, ou vão manter, né? Fazer uma espécie de uma isolação, tá? Nós temos também os transformadores de instrumentos, que são os TCs e os TPs, os transformadores de serviço. Temos também equipamentos de proteção, relés. Pessoal, relés é um assunto muito importante, muito amplo, tá? Então, esses equipamentos aí, os relés, eles que vão de fato aí trazer as principais proteções aí para uma subestação. E cada relé aí ele tem uma ou mais funções de proteção, tá? Então os relés aí, nós temos relés primários, de retaguarda, relé auxiliar. Além dos relés nós vamos ter fusíveis, para-raios, malha de aterramento, tá? E temos também os equipamentos de compensação, que são os reatores, capacitores e etc. Ou seja, subestações aí, nós vamos ter N tipos de equipamentos. Então, a gente vai estar falando de alguns desses equipamentos, ou os principais aí, em aulas futuras, tá bom? Bom, então eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima.